Salve, salve, amigos e amigas do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Voltamos, mais uma semana, quase o final de novembro, agora com a formação original. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, na boa. Voltamos aí para mais uma semana conturbada. Eu acho que eu vou parar de falar que aqui em Israel a semana foi conturbada, a semana foi quente, porque é sempre assim, né, cara? Acho que não muda muito, é a nossa realidade. Pelo menos ultimamente tem sido, né? Ultimamente tem sido bem assim. Eu só queria antes dar uns recadinhos aqui, que a gente recebeu 2 comentários do último podcast. Primeiro, agradecer, né, foi ao Arthur Cooperman, que entrou em contato com o Nelsinho, que participou do último episódio, e falou 2 coisas que, na verdade, eu prestei atenção na hora da edição. Uma foi que o som, principalmente o meu som, que eu tava falando, não ficou muito baixo, não ficou legal. Eu percebi o problema, porque a gente teve que gravar de uma outra forma, e, enfim, o som não ficou muito legal. Peço desculpa aí, mas nessa semana a gente voltou ao sistema antigo de gravação, então espero que seja tudo bem. E outra questão foi que eu falei de que depois que a gente tinha o feriado do dia do Holocausto e no dia seguinte era o dia de independência. Na verdade, não é isso. Na verdade, não é o dia do Holocausto, né? A gente tem o dia em memória dos soldados, né, caídos em guerra e vítimas de terrorismo, e no final desse dia que entra o dia de independência. Então eu só quero aí dar uma corrigida na minha falha e, enfim, agradecer aí pelos comentários e também agradecer ao Maurício Strenfeld, que é nosso ouvinte assíduo, meu camarada, que também mandou uma mensagem falando também do som. Então aí já tá o recado que já tá resolvido. E ele também fez um comentário que, quando eu falei dos foguetes que tinham sido lançados de Gaza e que o Gush Dan, né, a região central de Israel, tinha sido paralisada, eu falei que isso tinha acontecido também pela última vez na guerra em 2014, em Gaza. Só que, na verdade, o Maurício me corrigiu, falou que naquela época em Gaza não houve nenhuma orientação do Picud Oref, né, que é o Home Front, né, que é o batalhão responsável pela questão interna em tempos de crise de guerra. Não houve nenhuma ordem para que o Gush Dan fosse parado, o trabalho, né, enfim, tudo fosse paralisado na guerra de Gaza, e a última vez que isso realmente aconteceu foi na Guerra do Golfo, na década de 90, e que aí sim houve foguetes vindo do Iraque que caíram em regiões aqui bem em Tel Aviv, em Ramat Gan, né, foi bem no centro de Israel, e aí foi a última vez em que houve a orientação para que nada funcionasse, as pessoas ficassem em casa. Então tá aí os recadinhos, então brigadão aí a vocês e fiquem à vontade para estar sempre comentando assim que quiser. Bom, vamos lá, né, cara? Primeiro assunto, eu vou falar o seguinte, João, eu vou dar uma introdução rápida e vou deixar você falar porque eu tô de saco cheio, cara. Não aguento mais falar dessa coisa de coalizão, formar governo. Hoje é dia 22, a gente tá gravando na sexta-feira, dia 22 de novembro. No dia 24 de dezembro, ou seja, um pouquinho mais daqui a um mês, a gente completa 1 ano sem governo. Na quarta-feira, há 2 dias atrás, o Benny Gantz, que tinha recebido o mandato do presidente para tentar montar a coalizão, ou seja, para tentar conseguir chegar a um número de pelo menos 61 parlamentares, devolveu o mandato para o presidente Reuven Rivlin. Não conseguiu montar a coalizão, tentou de todas as formas, tentou governo de maioria, governo de minoria, governo com árabe, governo sem árabe, e não conseguiu, não resolveu a situação. Então, o nosso cenário hoje é o seguinte: nos próximos 21 dias, qualquer parlamentar que recebeu o apoio de outros 60 parlamentares, né, porque ele vai se dar o apoio, ou seja, qualquer parlamentar que conseguir 61 assinaturas, contando com a sua, ele recebe do presidente o direito de montar a coalizão. E caso isso não aconteça, que a gente vai ter, mais uma vez, outras eleições, o que é o mais provável, e possivelmente vai ser no dia 3 de março de 2020. Ou seja, em 1 ano, 3 eleições, que possivelmente terá o mesmo resultado. João, fala aí, cara, que eu não vou mais continuar falando isso, não. Vou falar aqui que eu não tive na semana passada. Eu posso me permitir também uma pequena digressão sobre esse caso, né? Na verdade, fazendo uma pequena correção no que você disse, Marquinhos. Essa pessoa, né, que pode ser indicada a ser primeiro-ministro, pode ser qualquer um dos 120 deputados da Knesset, ele não necessariamente precisa assinar. Ele pode ser recomendado por outros sem ele mesmo assinar a própria autonomeação, né? Inclusive Então tem uma série pode ser um bullying isso, inclusive, né, cara? Imagina só, junta 60 e fala,
vamos jogar a bucha em cima desse malandro aí, né, cara? Mas isso pode servir como protesto, né? Obviamente que a pessoa pode recusar depois, né? Mas pode servir como pode servir também como uma ameaça, pode servir como parte do jogo político, né? De você ameaçar as principais forças que você vai eleger, você vai colocar ali uma pessoa tampão e tal. Ele tem uma série muito interessante dinamarquesa chamada Borgen, né? Que é uma série sobre política, né? É uma espécie de House of Cards, só que europeia e parlamentarista. Muito legal a série, são 3 temporadas só, eu gostei muito. É uma situação que ela começa assim, né? Que é uma candidata que não tem que não é longe de ser favorita e ela acaba sendo primeira-ministra porque os 2 grandes blocos eles têm problemas, principalmente em volta do debate presidencial e outras coisas que acontecem que eu não quero contar para dar spoiler. Recomendo muito a série, achei ela muito legal. Pois em Israel pode acontecer a mesma coisa. Uma pessoa que não é nem o Gantz nem o Netanyahu pode ser primeiro-ministro agora, né? Basta que 61 pessoas, pelo menos, né, assinem um papel e entreguem esse papel para o presidente. E essas pessoas, cada deputado pode assinar mais de uma vez por uma pessoa, assinando um papel, logicamente, recomendando essa pessoa para montar o governo, né? Cada deputado pode assinar para mais de uma pessoa. Eu não sei se tem limite, eu imagino que não. E o primeiro que tiver 61 vai ter o nome entregue ao presidente e o presidente vai decidir se dá para essa pessoa o mandato para formar o governo ou não. Então, se hoje, por exemplo, o Marquinhos consegue 61 assinaturas e 2 horas depois eu apareço com 90, não interessa. O presidente vai julgar o caso do Marquinhos porque ele entregou primeiro, né? Não é por quantidade agora, é por velocidade. E esse prazo para você fazer isso é de 21 dias. Então tem 21 dias para alguém conseguir essas 61 assinaturas. E aí o presidente pode dar a essa pessoa o direito de formar o governo. Mas essa pessoa não é automaticamente primeiro-ministro, não. Né? Essa pessoa tem que formar a coalizão. Pode ser um governo de minoria, né? Mas tem que ter a aprovação de pelo menos 61 parlamentares. O fato de 61 pessoas assinarem um papel dizendo que querem que essa pessoa forme o governo, não quer dizer que essas pessoas estão aprovando o governo, porque ele ainda não apresentou nenhum governo. Você está tendo a chance de formar o governo, né? Então ele depois tem que formar um governo, e aí esse governo tem que ser aprovado por uma maioria simples na Knesset, que é pelo menos 61 deputados. Enfim, essa é a situação. Essa pessoa vai ter 14 dias para formar esse governo, que é metade do tempo que o Netanyahu e o Gantz tiveram agora, e se essa pessoa não consegue, automaticamente a Knesset é dissolvida e são convocadas novas eleições, né? Então a gente está numa bagunça, já era inédita, agora ainda mais inédita na história do país, né? O Netanyahu não conseguiu formar o governo 2 vezes, o Gantz não conseguiu formar o governo e foi acusação para tudo que é lado, né? Até o último minuto foi engraçado ver porque era um reagindo ao outro, né? O primeiro Lieberman chegou lá, a gente comentou isso nas semanas anteriores e virou e falou assim, olha, é o seguinte, eu vou fazer 2 exigências, uma que o Likud rompa com o bloco lá com os ortodoxos, que eles só estão querendo negociar em bloco, que praticamente impossibilita o governo de união, e 2, que o Gantz ele siga a recomendação do presidente, né? Senão, eu vou entrar com o que não ceder. Eu vou entrar com o que ceder. O que não ceder vai ficar de fora. Foi um blefe do Lieberman, todo mundo sabia que era um blefe dele. Primeiro porque o Lieberman, duvido que ele acreditasse realmente que um dos 2 lados ia ceder, e segundo que não tinha a menor chance do Lieberman fazer um acordo, entrar para um governo ou apoiar um governo que seja apoiado pelos partidos de eleitorado árabe. A gente sabe que esse é um ponto limite do Lieberman há muito tempo, né? E que o fato dele estar agora mais posicionado ao centro, em alguns aspectos, não faz com que ele tenha esquecido as posições anti-árabes dele, para não dizer racista, né? Foi um blefe dele, mas foi para botar pressão. Não caíram no blefe, nem o Netanyahu nem o Gantz, e o Lieberman saiu irritado, falou que o Netanyahu não quis romper com o bloco, que era impossível fazer qualquer negociação com ele, e falou que com o Gantz ele tinha acertado tudo, que eles já tinham feito um acordo sobre a governabilidade, tudo perfeito, mas o Gantz ele não aceitou a proposta do presidente, então não tinha o que fazer. Ele chegou a cogitar, ele falou, bom, vocês me perguntam entre fazer parte de um governo muito pequeno, ou de minoria, ou de convocar novas eleições, o que é pior, né? Ele alegando que um governo muito pequeno tem pouca governabilidade, mas novas eleições também é uma coisa ruim, né, para Israel. Ele falou, me perguntei o que é pior? Ele falou, não sei, boa pergunta. Bom, acho que ele chegou na conclusão de que o pior é um governo pequeno ou um governo de minoria, não sei se para o país, porque eu não sei até que ponto ele se preocupa com o país, mas para o futuro político dele, com certeza, ia ser um problema se ele agora entrasse para algum desses 2 governos, essas 2 possibilidades de governo que estavam se armando, até no contexto das propostas dele, né? Então o Lieberman saiu atirando para tudo que é lado,
lado e ele continua sendo amaciado pelos outros, né? O Gantz fala, não, o Lieberman sabe de verdade, na verdade, o Lieberman sabe de verdade o que aconteceu, que é tudo culpa do Bibi, ele não abriu mão disso, daquilo, e o Bibi fala, não, o Lieberman sabe que ele exigiu da gente fazer o que seguir a proposta do presidente, a gente seguiu, o problema é o Gantz, que não quis seguir, ele não abre mão de ser o primeiro na rotação e blá blá blá. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte, tá? Eu peguei todas as fontes que eu escutei, que eu li e tudo mais, e o que eu vi é o seguinte, o que tem de interseção entre o porquê que não se formou um governo de união? O Carola-Van, além de não abrir mão de ser o primeiro, né? Porque parece que eles chegaram numa proposta até que o azul e branco, né? O Gantz seria o primeiro a governar. Mas além de eles não abrirem mão de ser o primeiro, eles não estão dispostos a dar imunidade para o Netanyahu. E a gente vai falar da imunidade daqui a pouquinho, quando a gente falar da acusação dele. Netanyahu foi formalmente indiciado e é réu na justiça, a gente vai falar disso depois. Mas eles não estavam dando o braço a torcer aí. E o Likud exigia, né, pelo jeito, essa cooperação. E nesse aspecto, eles não puderam entrar em acordo. Basicamente, essa é a alegação que o Carola-Van fazia. A gente não tem como, a gente pode abrir mão de várias outras coisas, mas disso a gente não vai abrir mão. E o Netanyahu, ele não só não abria mão do bloco dele com a direita, os ortodoxos, né, dos partidos ortodoxos e ultra-ortodoxos, não só porque ele queria dificultar a formação de um governo com o azul e branco. Para ele é muito fácil culpar o azul e branco e falar, olha, pelo futuro de Israel vou ter que romper com vocês, mas tudo bem. Mas é porque o Aryeh Deri e o Litzman, né, que são os líderes do partido Shas e do partido Judaísmo da Torá, que são os partidos ultra-ortodoxos de Israel, eles também precisam da imunidade, porque eles também são alvos da justiça. E o Netanyahu, ele sabe que ele precisa estar com essas pessoas, senão ele não vai conseguir barrar tudo. Ele não vai conseguir barrar, não exatamente barrar, mas ele não vai conseguir atrasar o julgamento, ele não vai conseguir, de alguma maneira, enfim, a gente não sabe até que ponto ele está envolvido com um projeto de lei que no Likud fala muito, que chama Lei Francesa, né? É uma lei que proíbe deputados, ministros e primeiro-ministros de serem investigados no exercício do mandato, para que isso não atrapalhe os deveres deles em prol do Estado, né? O que, para mim, soa uma coisa um pouco bizarra, muito incoerente, né? Porque quem garante que eles estão atuando em prol do Estado, né? Se eles estão sendo corruptos, se eles estão faturando em cima do Estado, se eles estão tomando decisões que são ruins para o Estado por meios ilegais, né? Eu acho um pouco complicado uma lei dessa. O Netanyahu, ele diz que não apoia essa lei, mas no Likud eles falam abertamente disso e não parece ser nenhum freio por parte do primeiro-ministro para barrar essa lei. Mas então, o Netanyahu, ele precisa dessa imunidade, pelo menos para poder adiar um pouco o processo, né? Enquanto não tem governo, não tem comissão da Knesset. Enquanto não tem comissão da Knesset, o processo dele não começa. Então ele está tentando se manter primeiro-ministro ou para conseguir aprovar essa lei, ou para ele conseguir aprovar uma nova comissão da Knesset, para a qual ele pode pedir imunidade. Essa comissão, ela pode dar ou pode não dar. Se ele for primeiro-ministro, é razoável supor que ela vai dar, né, uma imunidade parlamentar para ele não ser julgado no exercício do mandato. Obviamente que a Suprema Corte, ela pode passar por cima dessa comissão, se julgar que os casos de corrupção dele, que as denúncias, elas são flagrantes e que isso, enfim, a gente pode explicar isso com mais detalhes depois, mas que isso não corresponde ao caso. Mas ele ganha muito tempo com isso, né? Ele ganha muito tempo. Então ele realmente está preocupado com essa questão. E para mim, claramente, o ponto que falou mais alto para que eles não cheguem num acordo não é ideológico, não tem a ver com os ultra-ortodoxos, mal se escutou falar de lei de alistamento obrigatório, é em relação à imunidade. E por isso a gente não conseguiu formar um governo. Em relação à imunidade, o Netanyahu não abre mão dele conseguir esse processo de imunidade para ele, e o Lieberman não abre mão do futuro político dele, né? Ele não é um sujeito capaz de se doar, né, de botar em risco o seu futuro político em prol do futuro do Estado. Então, que pegue tudo fogo e que ele ganhe umas 2 cadeiras nas próximas eleições, ou que pelo menos ele mantenha as cadeiras dele atuais, porque ele já conseguiu um êxito grande quando ele estava em pleno processo de desaparecimento, né, o grupo político dele. Basicamente foi isso que aconteceu. Fica um acusando o outro, o Aryeh Deri do Shas fala que é mentira essa questão dos ultra-ortodoxos, do bloco da direita do Netanyahu, que o azul e branco teve 1000 negociações, estavam dispostos a desistir tudo para que eles formassem governo com o azul e branco e os ortodoxos, mas que no final das contas não era essa a questão, que o problema deles era pessoal com o Netanyahu. Um monte de acusação rolou por aí. Basicamente, para mim, tudo gira em torno da questão da imunidade, e agora que o Netanyahu ele foi acusado formalmente, as coisas elas podem mudar e podem não mudar também.
Essa semana foi uma entrevista na televisão, na verdade não foi nem uma entrevista, né? O Litzman, você falou dele que ele também está precisando aí da imunidade, né? Que é o vice-ministro da Saúde. Isso aí é até interessante também. Por que ele é vice-ministro? Porque ele, por estar sendo processado, ele não pode ser ministro. Então ele é o vice-ministro, mas ele atua como se fosse ministro. E aí... Porque é curioso isso que você está me falando, porque o Litzman, ele é vice-ministro há muitos anos já, né? Sim. Aí, agora, esse é um ponto muito curioso. Ele era vice-ministro porque dentro do partido dele, o judaísmo da Torá, tem correntes que não reconhecem o Estado de Israel. São correntes ultra-ortodoxas, judaicas ultra-ortodoxas, que dizem que o Estado de Israel não deve existir antes da chegada do Messias e que qualquer soberania judaica na Terra Santa, ela é uma profanação à lei judaica. Então eles nunca assumiam cargos de ministro, só de vice-ministro. Mas aí a Suprema Corte, há alguns anos, não me lembro exatamente a data, proibiu os vice-ministros de exercerem de fato o poder de ministros, né? Porque ele era vice-ministro, mas era ele que exercia o cargo de ministro. E ele passou a ser ministro, porque aí era isso ou perdeu o ministério, né? Então ele rompeu ali com algumas correntes internas, ou convenceu, não sei o que aconteceu, e agora ele voltou a ser vice-ministro, né? Eu não sabia disso, você está me falando agora, eu não sabia que ele era proibido de ser ministro porque ele estava sofrendo uma acusação na justiça. Isso para mim é novidade, mas é curioso que ele voltou a ser vice-ministro por outras razões. Inclusive também essa era a questão do Bibi, né? Porque o Bibi, se ele não for primeiro-ministro, ele não pode, a partir do momento que ele é acusado, né? E agora formalmente ele não pode ser ministro também. E como primeiro-ministro, a lei não diz nada. Tem uma brecha que permite que ele seja primeiro-ministro, mas ministro não. Então essa também é uma questão aí de tudo que você falou sobre essa questão da imunidade ou não. Mas aí, enfim, a repórter perguntou pro Litzman, assim, o que vocês estão dispostos a ceder para as negociações? O que vocês estão dispostos a abrir mão? Aí o Litzman responde para ela, do café da manhã. Foi a resposta do cara, assim, tipo, o país em crise, 1 ano sem governo, e o cara fala que ele vai abrir mão do café da manhã. Pô, meu amigo, vai fazer jejum, cara. Pô, brincadeira, né, cara? Brincadeira. Mas enfim, é isso aí. A resposta é categórica, né? A resposta é categórica. A gente tá disposto a abrir mão de nada. Tipo, de nada. A gente quer o que a gente quer. Tipo, a gente já, entendeu? A gente tá obedecendo os preceitos divinos. Que mais você quer que a gente abra a mão aqui? Acho que a resposta é categórica. É verdade. Cara, mas eu queria levantar uma questão aí com você pra gente dar uma conversada, porque é o seguinte, eu vi na televisão essa semana, também na quarta-feira, no canal 12, durante o jornal, um jornalista, o Amit Segal, ele trouxe como é que chama? Um instituto? Como é que eu traduzo instituto agora? Uma coisa que o Gantz teria falado. O Gantz teria falado, assim, internamente para amigos. Uma citação. Citação, exato, isso. Uma citação do Gantz, que ele teria falado internamente para amigos, pessoas próximas, que é o seguinte, ele teria falado a seguinte coisa: por causa do Yoaz Hendel e do Tzvika Hauser, eu não sou primeiro-ministro. E por causa do Yair Lapid, diminuíram as chances de união nacional. O Yoaz Hendel e o Tzvika Hauser, eles são parlamentares do partido Telem, que é dirigido pelo Bogi Ya'alon, que foi ministro da defesa, inclusive, no governo Bibi, né? Ele era do Likud, ele saiu do Likud e formou o partido dele. E esses dois parlamentares são desse partido. Quer dizer que o azul e branco, ele é uma junção de 3 partidos, Isso, né? Exatamente. Do Israel, que é o partido do Gantz, do Yesh Atid, que é o partido do Yair Lapid, e do Telem, que é o partido do Bogi Ya'alon. Portanto, o Gantz é o número 1, o Lapid é o número 2 e o Ya'alon é o número 3 do partido. E entrou também o Gabi Ashkenazi, sem partido, né? Ou é o partido Gabi Ashkenazi. Enfim, é outro figurão. Enfim, tem uma crise, e não é a primeira crise que tem no Kahol Lavan, né? Há um tempo atrás, foi entre a primeira e a segunda eleição, se eu não me engano, o Gantz, inclusive, chamou uma empresa alguém tinha vazado informações internas e o Gantz abriu uma investigação. Ele pediu para uma empresa investigar e descobrir quem é que tinha vazado. Ou seja, rola muita desconfiança nesse partido. Isso é uma coisa desde o início que a gente, enfim, que a gente que acompanha a política já vinha percebendo que é um partido extremamente fisiológico, é um partido com muita... não discute política, eles demoraram muito a apresentar. Até hoje, na verdade, eles são muito maleáveis, não discutem política, não dizem diretamente ao que veio. A boa parte da campanha deles foi baseada no tudo menos o Bibi, né? Em vez de apresentar propostas. Inclusive, o Lapid também essa semana falou o seguinte, que se o Bibi abrisse mão do bloco, né, dos 55, e fosse negociar o Likud com o
Kahol Lavan, em 2 dias tinha um governo de coalizão, porque diferenças ideológicas não existem. São questões ali da questão conforme você falou, da imunidade, questões também de ego, né? O Lapid é um cara que tem um ego maior do que eu não sei o quê, e todos eles, né, na verdade, porque a gente vai ver que o Kahol Lavan, dos 4 principais, né, são o que a gente falou, o Gantz, o Boga Ya'alon, o Gabi Ashkenazi e o Lapid, 3 deles, todos menos o Lapid, foram chefes do exército, né, como é que chama? Do Estado-Maior, né? Ramat-Kal. Ou seja, são pessoas com um ego muito grande, pessoas com uma visibilidade, enfim. E o que me parece é que se o Kahol Lavan não conseguir ser governo, ou seja, se eles não forem situação, se o Gantz não for primeiro-ministro, o partido em 1 mês, 2 meses acaba. É muita diferença, é muita picuinha, é muito ego e sem ideologia, sem uma discussão política. Será que você acha que esse partido consegue sobreviver se não for situação, cara? Olha, se o partido consegue sobreviver ou não, né? Com certeza é um fenômeno. Esse partido, igual outros fenômenos que aconteceram no centro da política israelense. Não é o primeiro partido que aparece para ocupar um espaço, parece que tem um vácuo, mas o que tem acontecido ultimamente é que os partidos de centro têm ocupado o lugar da esquerda, né, e polarizado com a direita. Mas antes disso teve o partido Shinui, do pai do próprio Yair Lapid, né, o do Tommy Lapid, teve umas 15 cadeiras, esse é um momento mais forte. Teve antes também, né, lá atrás na história teve partidos de centro que foram desaparecendo e de repente voltaram a aparecer nos anos 90. Teve o partido Shinui, teve o Kadima, fundado pelo Sharon, que no final das contas ele polarizou com o Likud, mas o Likud passou a ser terceira força quando o Kadima surgiu, né, o Partido Trabalhista foi em segundo lugar, ele tirou eleitores do Likud, e agora apareceu o azul e branco, né, o próprio Yesh Atid também já tinha sido segunda bancada. Eu acho que a tendência desses partidos ela é transitória, ela é transitar por ali e desaparecer sempre, porque são partidos muito personalistas, né, com muita pouca base ideológica, com poucos filiados, né, com poucos ativistas. A tendência é realmente eles desaparecerem, principalmente numa bagunça dessa que nem foi uma junção de um monte de gente só para derrubar o Netanyahu. Que é uma coisa que é até perigosa para a democracia, né? Porque de repente você junta gente. Nesse partido está o número 5 do partido, ele é o ex-chefe, ex-presidente da Histadrut Avdim, que é a principal central sindical de Israel, né? Que é um grupo tradicionalmente ligado ao Partido Trabalhista, de centro-esquerda e tal. E ao mesmo tempo, o número 3 do grupo é o Boga Ya'alon, que é um general, né, do exército de direita, é um ex-general de direita pra caramba, que fala que não tem que ter 2 estados, coisa nenhuma, né? O Yair Lapid é um cara com uma política econômica bastante liberal, faz uma bagunça danada aí num partido só, mistura um monte de forças ali dentro e depois porque o único objetivo é derrotar o Netanyahu. E aí, porque ele fica complicado, né? Porque o Lapid, ele tem como exigência um monte de pautas ultra-ortodoxas, né? Pelo menos anti-coerção religiosa, que é a principal bandeira dos ultra-ortodoxos. Vai ter o Boga Ya'alon, vai ter como exigência um monte de pautas relacionadas à segurança e aos assentamentos. E vai ter outro com uma pauta assim. Depois vai ter que sentar para negociar com os partidos de esquerda, vai ter que sentar para negociar com os partidos ortodoxos, com os partidos árabes. E no final das contas, o partido com o qual eles vão ter mais afinidade vai ser o Likud, né? E aí é o natural que eles formem um governo de união com o mais parecido com eles. Então não tem polarização nenhuma. Claramente é um fenômeno passageiro, é um fenômeno que a democracia israelense é bastante complicada, tem produzido ultimamente. Ela está com a esquerda, ela está numa crise sem fim, e esses fenômenos têm aparecido, e se isso não se resolve, né, se a esquerda não se fortalece, esses partidos de centro, tudo que eles conseguem fazer é um rebuliço eleitoral uma vez ou outra e uma autodestruição depois, que acaba fortalecendo a direita e, no caso, fortalece muito o Netanyahu, porque todo mundo está juntando contra ele, a figura dele ela fica sempre em voga, né? Atualmente, a única coisa que pode derrubar o Netanyahu é a justiça, né? Agora, você tocou no ponto do azul e branco, e eu acho que é interessante falar que não é só azul e branco que está passando por uma mini crise, porque no Likud também já apareceram as primeiras vozes, né? A primeira voz, na verdade, que não ela reapareceu, que é do Gideon Saar, número 4 ou 5 do partido, rival do Bibi já há bastante tempo internamente no Likud, que declarou num fórum do Jerusalem Post, e já está sendo apoiado por outras pessoas do partido, que ele quer concorrer contra o Netanyahu nas primárias do Likud. O Likud é obrigado, por estatuto, a fazer eleições primárias para decidir o número 1 antes de eleições. Eles não fizeram das 2 últimas vezes, da penúltima porque não tinha candidato, e da última porque eles decidiram que em 3 meses de uma eleição para outra não fazia sentido
fazer uma primária. Só que o Guidon Sara falou, o Netanyahu fracassou 2 vezes na hora de formar o governo. Eu acho que os membros do Likud, que é um partido democrático internamente, tem que ter o direito de decidir se ele vai ter uma terceira chance para isso ou não, porque ele fracassou 2 vezes. Ele foi muito delicado, ele nem citou os casos de corrupção, porque o Likud está fechando com a ideia de que o Netanyahu está sendo perseguido politicamente, que a corrupção não existe e tal, então ele não citou isso. Para ele seria muito conveniente atacar o Netanyahu pela acusação na justiça, mas ele não fez. Mesmo assim, ele está sendo acusado de desleal, de estar preocupado com o projeto político dele em vez do partido. Eu acho que ele, como membro do Likud, ele está agindo de maneira correta. Ele está vendo que o líder do Likud ele está fracassando, então é legítimo que o Likud repense quem vai ser. Ele pode ganhar, ele pode perder essa eleição interna, mas o Likud pode se preparando aí, porque muito provavelmente eles vão passar por uma primária. Se não passarem, eles vão passar por uma crise grande, porque tem forças no Likud que estão exigindo o mínimo, né? Que o partido redecida, vote de novo, se segue o Netanyahu ou se troca o Netanyahu por outra pessoa ali dentro. Se o Netanyahu conseguir evitar isso, vai ser uma crise interna muito grande no partido. Inclusive, ontem eu vi que o Netanyahu já estava se movimentando para tentar impedir que novas primárias fossem realizadas. É uma ideia dele. Inclusive, faz parte de tudo que a gente falou até agora, de uma perspectiva de se manter no poder e conseguir uma imunidade, né? Porque caso ele não seja primeiro-ministro, se ele perde as primárias, ou seja, ele não vai ser mais o líder do partido, então a imunidade dele acaba de vez, né? Ou seja, realizar primárias pode ser perigoso para ele também e pode representar, talvez, cadeia, né? Vamos ver, depende também de todo o período que vai demorar até que ele seja julgado. A gente vai falar disso mais pra frente. Beleza. E tinha um outro tema também, cara, que me chamou muito a atenção essa semana e que, cara, é impressionante aqui na sociedade israelense e a gente tem que tomar vergonha na cara nesse sentido, que é pesado, cara. Foi assim, desde o início da semana, né, cara, o Bibi, a gente sentia que ele tava com medo muito grande do azul e branco formar um governo de minoria com o apoio externo, né, da lista unificada, né, que é chamado Arishma Meshutefet, que eles têm 13 parlamentares e só deles só desses 13 parlamentares da Meshutefet, da lista unificada, só um é judeu, que se chama Ofer Kassif, ele é do Partido Comunista. E aí o Bibi estava desesperado, porque ele já estava sentindo que o que aconteceu foi que durante pouco mais de uma semana não houve negociações entre as equipes do Likud e a equipe do Azul e Branco para tentar formar um governo de coalizão. E aí o que o Bibi achou? Bom, os caras não estão conversando comigo, estão conversando com alguém. E aí na cabeça dele era, o Lieberman tá com eles, a Vodá tá com eles, né, o Partido Trabalhista, e a Mahané Democrate, né, que é o Campo Democrático, né, que é o Meret e o Ehud Barak, enfim, outras figurões, assim, a Sitav Shafir também, que formaram um partido que eles tiveram 5 cadeiras, ou 4 cadeiras, agora não me lembro direito. Mas enfim, o Bibi entrou meio que em pânico e, assim, toda essa semana foi uma incitação contra a lista unificada e contra a população árabe de Israel de uma forma, assim, impressionante, né? Para começar, assim, tanto o Bibi quanto os parlamentares do Likud, eles chamam o tempo todo a lista unificada de lista árabe unificada, né? Ou seja, eles já taxam árabe e, obviamente, a palavra árabe, ela tem uma conotação negativa, né? Ou seja, todas as vezes que um dos parlamentares do bloco dava uma entrevista, eles faziam questão de salientar, de falar que era a lista árabe unificada, e toda vez que os parlamentares da lista unificada davam uma entrevista, eles falavam, não, a gente não é lista árabe unificada, a gente é a lista unificada, né? O nome não é lista árabe unificada. Mas, enfim, era o tempo todo tentando deslegitimar a lista unificada pelo fato de serem majoritariamente, hegemonicamente árabes, né? E aí, tipo, no domingo, houve o Netanyahu, no auge desse pânico dele, né, teve um evento do Likud em Tel Aviv, que todos os ministros do partido foram, né, e foram falar da tragédia que seria a formação de um governo com o apoio dos parlamentares árabes, né? E aí, no evento, tinha uma pessoa segurando uma placa, e na placa dizia o seguinte, Muhammad Gantz, Ahmad Lapid e Hassan Lieberman, vocês são bons para os árabes. Tipo, era assim, entendeu? Era tipo como aconteceu com o Rabin em 95, né? Que botavam ele com aquele lenço árabe, né? Com a kfia na cabeça e falava que ele era traidor e tudo mais. E tanto no evento quanto durante toda a semana, o Netanyahu publicou vídeos dizendo que os árabes são um risco existencial para o Estado de Israel, chamando a população árabe de quinta coluna, ou seja, de não serem leais
leais ao Estado, o que é muito interessante esse argumento, porque quando na diáspora, né, ou seja, pelo mundo afora, judeus são chamados de quinta coluna ou de não serem leais ao Estado, e houve um caso recente nos Estados Unidos, né, com parlamentares democratas, isso é antissemitismo, né? Inclusive, esse era um argumento antissemita no final do século XIX, início do século XX, né? Da lealdade dos judeus ao seu Estado, à pátria, né? Onde eles nasceram, né? Enfim, e isso também está sendo usado aqui com os árabes, né? E o Bibi também dizia que se o Gantz fosse primeiro-ministro nesse cenário, ele ficaria refém dos parlamentares árabes. Aí ele contou uma história, ele montou uma historinha e falou o seguinte: eu tenho um telefone vermelho no meu gabinete, quase toda noite toca para que uma missão militar seja aprovada. E aí o Gantz, se for primeiro-ministro com o apoio dos partidos árabes, ele vai ter que ligar pro Ayman Odeh, que é o líder, né, da lista unificada, ou pro Ahmad Tibi, que é outro figurão, né, outro líder também da lista, para pedir autorização para que a operação seja aprovada, porque se ele não pedir autorização, a lista unificada vai retirar o apoio ao governo, e o governo vai cair, ou seja, tipo, incitando, né, falando, não, os árabes não podem fazer parte do governo, né, e o Lieberman também chamou os árabes de quinta coluna, e aí agora eles tentam fazer assim, não, a gente chamou de quinta coluna os parlamentares da lista unificada, não a população árabe. Pô, meu amigo, mas os parlamentares da lista unificada representam quem? A população árabe, né? A grande maioria dos eleitores da lista unificada são árabes, não são judeus, né? É óbvio que há judeus que votam na lista unificada, mas a grande maioria não. É árabe, né? Os votos da população da lista unificada vêm da população árabe. Enfim, é uma incitação tão grande, cara, contra a população árabe, e aí me remeteu também à questão da lei nacional, né? Que a gente que, enfim, foi aprovado já há algum tempo, que é a Roca Leon, que fala que o Estado de Israel é o Estado dos judeus, e aí a gente discutia se o Estado de Israel tem que ser um Estado para todos os seus cidadãos, e os árabes diziam que essa lei os transformava em cidadãos de segunda classe, ou seja, está tudo isso discutindo, e o Bibi não para de incitar contra a população árabe, cara. É uma coisa, assim, que me deixou extremamente, tipo, mais uma vez, tipo, ele não para, né? O que foi bom nisso tudo, a única coisa de boa que saiu nisso foi ver um vídeo do Reuven Rivlin, né, do presidente de Israel, que ele falou abertamente, ele falou o seguinte, que ele ressaltou no vídeo os desacordos que ele tem com muitas das posições dos parlamentares árabes, principalmente no que diz respeito aos soldados israelenses e ao exército de Israel, e ele falou: eu falo isso para eles aberta e publicamente, eu não tenho problema com isso. E ele disse que por isso ele também tem o direito de condenar fortemente essa incitação, né, que está sendo feita contra a população árabe, dizendo que a gente tem uma minoria nacional e que, enfim, eles não representam um risco existencial ao Estado de Israel e não são uma quinta coluna, né, cara? Foi assim, ver o vídeo do Rivlin, né, um alento, né, no meio de tanta incitação, mas é uma coisa que não é possível, cara, não é possível que isso seja naturalizado, não é possível que essa discriminação, esse preconceito, racismo, né, seja tão naturalizado, e beleza, é isso que acontece. No entanto, quando qualquer coisinha que seja falada sobre a população judaica mundo afora, surge aí aquela onda do antissemitismo. Será que a gente não aprende nada com isso, cara? Será que a gente não aprende que a gente não conseguiu aprender nada com o antissemitismo e com tudo que o povo judeu passou durante anos na diáspora? Enfim, é uma coisa que me deixa, cara, tá sentindo aí pela forma como eu tô falando, mas me deixa completamente, eu não sei nem como expressar o que eu sinto, mas é impressionante, cara, como é que pode naturalizar de forma tão banal o preconceito e o racismo, cara. É triste mesmo, cara. Olha, eu vou... Tá dando pra me escutar? Uhum. Tá. O que eu acho deprimente nisso aí é que o Netanyahu, na hora que ele tá em campanha, vale tudo, né? Não tem regra. E eu acho que dizer que aprendeu com antissemitismo e tal, eu acho complicado falar nesses termos, porque o povo, quando ele sofre, ele em geral, ele não aprende, né? Com o sofrimento, com a memória coletiva. Isso é uma coisa que é muito difícil você cobrar, né? Da população, porque você acaba dando uma responsabilidade maior para um povo que para o outro. Eu não gosto muito dessa visão. Mas o Bibi, ele não aprende com os próprios erros dele, né? Isso aqui é o incrível. O Bibi, ele foi um dos principais responsáveis, né, pela incitação contra o Rabin, que terminou no assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, né, em 95, né? Ele
estava dando discursos na Praça de Sion, em Jerusalém, com caixões, né, com a cara do Rabin, com o Rabin vestido de nazista, com o Rabin vestido de terrorista, né, dizendo que a ferro, a sangue e fogo tinham que derrubar o Rabin, um negócio terrível. E ele não aprende com os próprios erros. A incitação dele contra os árabes ela é recorrente, e isso gera violência. Gerou violência no caso dos meninos sequestrados, naquele episódio de vingança que motivou a série Our Boys, que passou na HBO no Brasil agora há alguns meses, né? E é inacreditável que todo mundo está vendo isso. Não é só eu e você que estamos vendo isso, todo mundo está quieto. O Gantz, né, que é um cara que está tentando se afastar dos árabes o tempo inteiro, porque ele não quer ser colocado do lado do inimigo, de tanto que essa incitação funciona, né? Ele está tentando se afastar dos árabes, está falando, apesar de todas as discordâncias que eu tenho com os partidos árabes, que muito dificilmente me fariam formar um governo com eles, ou praticamente impossível, as palavras de Netanyahu não têm lugar numa sociedade democrática. O presidente Rivlin, que é do Likud, falou a mesma coisa, né? Essa semana o ex-ministro da Justiça, que também era do Likud, Dan Meridor, disse numa entrevista no área que não tem cabimento você fazer essa incitação contra os árabes na sociedade democrática, principalmente vindo do primeiro-ministro, que você tá vendo que você pode perder o teu lugar e você começa a tratar um segmento populacional do país que você governa como inimigo, sabe? São cidadãos do teu país, a quem você que dá cidadania, né? Você tem que dar direitos, você tem que dar os serviços do Estado. É a mesma coisa que ele tinha feito nas eleições de 2015, quando ele assustou a população, dizendo que a população árabe estava indo votar. É como se, olha só, que loucura que é numa sociedade democrática, o primeiro-ministro e a cadeia nacional dizer que tem um problema que tem gente indo votar, né? Se tudo que a democracia quer é que as pessoas participem do jogo democrático, né? Mas o problema é esse segmento da população, é um segmento que o Netanyahu ele não tem nenhum pudor de discriminar, de atacar, de provocar ódio contra eles e racismo. É vergonhoso por parte dele, né? Os meios dele para alcançar os fins são deprimentes, na verdade. Espanta que isso funcione tão bem. Isso mostra o tamanho da crise que a democracia liberal israelense está passando. Que, apesar disso, ainda tem uma quantidade de pessoas muito grande que vota num sujeito desse, que se identifica com isso e que consegue ser amedrontado por esses discursos preconceituosos, discriminadores e até racistas em determinados aspectos. Então, para fechar esse tema aqui, porque realmente deprimente, gostaria de dizer que isso nunca mais vai acontecer, mas o primeiro-ministro de Israel hoje em dia não é uma pessoa em que a gente pode apostar nenhuma ficha que vai ser razoável nesse aspecto. É verdade, mas vamos esperar e vamos torcer para que seja a última vez. Ou vamos torcer para que ele não seja mais primeiro-ministro, né? O que eu acho que é mais plausível e mais correto. Bom, vamos lá ao nosso segundo tema do dia, o indiciamento de Benjamin Netanyahu nos casos 1000, 2000 e 4000. O dia de hoje é um dia difícil e triste. Hoje informei aos representantes do primeiro-ministro, Sr. Benjamin Netanyahu, sobre a minha decisão de processá-lo e indiciá-lo em 3 acusações. O dia em que o procurador-geral do governo decide por indiciar o primeiro-ministro por faltas graves de corrupção governamental é um dia difícil e triste para o público em Israel e para mim pessoalmente. Assim começou o procurador-geral Avihai Mandelblit a sua coletiva em que ele apresentou a decisão de indiciar Benjamin Netanyahu em 3 dos 4 casos que ele estava sendo investigado. Foi dentro do prazo, né, que eles tinham estabelecido, um dia depois do Gantz entregar o mandato de volta para o presidente, né, como a gente falou ainda há pouco. Nos casos 1000 e 2000, o Bibi foi acusado por fraude e quebra de decoro. E no caso... Parece que a tradução ideal, obrigado aí o Gabriel Paciorni, que é companheiro do Conexão, é abuso de poder. Abuso de poder. A tradução ideal. Porque, formalmente falando, é quebra de confiança, quebra de decoro, mas é abuso de poder. Abuso de poder, ok. Então, nos casos 1000 e 2000, ele foi indiciado, né? Foi acusado por fraude e abuso de poder. E no caso 4000, o mais grave de todos, além de fraude e abuso de poder, ele também foi acusado de suborno, né? Enfim, conta aí, cara. O que aconteceu nas pastas do Netanyahu? Um breve resumo, né, para quem ainda não estava sabendo do caso das pastas, tá? O Netanyahu está sendo investigado em 4 pastas na justiça, são as pastas 1000, 2000, 3000 e 4000. Os nomes não são tão criativos quanto os da Polícia Federal no Brasil. São 4 pastas nas quais ele está sendo investigado. Basicamente, as razões da investigação, elas são, na pasta 1000,
né, onde ele foi indiciado por abuso de confiança e fraude, ele teria recebido presentes ilícitos de pessoas importantes em troca de favores, né? Na pasta 2000, foram vídeos que a gente já falou sobre eles aqui também, há pouco tempo, vídeos que foram tornados públicos, entre ele e o magnata das comunicações Noni Moses, dono do jornal Idiota Cronótipo, quase ele troca com o Noni Moses uma melhor publicidade em relação a si próprio, né? E ele prometeria uma lei que dificultaria o trabalho do principal concorrente do jornal Idiota Cronótipo em Israel, o Israel Hayom, que é distribuído gratuitamente. A pasta 3000, que ainda não tem conclusão da justiça, é uma pasta sobre uma suposta... que Netanyahu teria forçado o Ministério da Defesa a comprar mais submarinos do que o que eles desejariam para favorecer a si mesmo e alguns parceiros economicamente. Essa pasta também está em investigação ainda ainda não chegou nessa situação. E a pasta 4000, que é a acusação mais grave, onde ele também foi acusado, além de abuso de poder e fraude, por suborno, no que ele troca com outro magnata das comunicações, Shaul Elovitch, do portal Walla, né, e da rede Bezek, uma melhor publicidade a seu favor por vantagens econômicas. Parece que as evidências nesse caso são mais fortes, parece que essa pasta é a pasta que tem mais evidências. Na verdade, não é que tem mais evidências, a pasta 1000, a dos presentes, as evidências estão claras, tudo gira agora em torno da interpretação. Se o Netanyahu podia receber esses presentes, se foi exagerado, se ele realmente deu benefícios para essas pessoas ou não, né? E se esses benefícios eles foram razoáveis, se era uma coisa que ele podia dar, que tem a ver com os presentes ou não. É um fato que ele recebeu esses presentes. As outras, bom, as evidências elas são grandes, que essas negociações aconteceram, tem depoimentos, tem testemunhas alegando todo tipo de coisa, tem delação premiada, né? Tem um monte de documentação que que evidencia essas relações, comprovar ou não quem diz é o juiz, e a pasta 4000 parece que é a mais complicada para o Netanyahu, né? Obviamente que ele nega todas elas, ele diz que os presentes são normais, que nada mais natural que o primeiro-ministro receba presente, que nunca deu vantagens para ninguém, que é um absurdo dizer que ele deu vantagens pro Noni Moses do Idiota Cronótipo, porque o Israel Hayom continua funcionando muito bem, que é absurdo dizer que ele fez algum acordo com o Elovitch, porque o portal Walla só fala mal dele, né? Esse argumento dele não colou muito com o Yoetz Mishpati, né? Com o procurador-geral de Israel, mas enfim, essa é a situação. O procurador-geral decidiu aceitar a acusação contra o Netanyahu depois do depoimento que ele tinha direito a dar, na verdade que os advogados dele tinham direito a dar, né? Ele podia participar também, ele optou por não. Esse depoimento podia convencer o procurador-geral, o Avichai Mendelblit, a não aceitar a acusação, que ele já tinha pré-aceitado, mas ele disse que, infelizmente, ele, com o coração apertado, mas com toda certeza, com toda convicção, ele ia aceitar essa acusação, e o Netanyahu agora é formalmente réu na justiça israelense. Pela primeira vez na história, um primeiro-ministro de Israel, no exercício do mandato, é réu na justiça. Tá? E aí, o que acontece a partir de agora? Tá? Primeira pergunta que as pessoas fazem: o Netanyahu tem que renunciar? A resposta é não. Tá? Hoje ele não tem que renunciar, nem do cargo de primeiro-ministro tampão e interino que ele está exercendo agora, nem, aparentemente, se ele for eleito, ele tem que renunciar, né? Essas informações que a gente tem. O que é claro na legislação é que ele é obrigado a renunciar quando ele é condenado em última instância, né? Ele tem 3 instâncias em Israel. Pode ser que tem algumas brechas aí que obrigam o Netanyahu sim a sair do cargo, né? Mas enfim, então a gente vai explicar o que acontece agora do ponto de vista jurídico e depois a gente dá um comentáriozinho sobre a questão política, né? O que está acontecendo na questão política. Que isso pode influenciar. O Netanyahu, tá? Ele hoje não precisa renunciar, tá? E ele tem direito a uma lei de imunidade, né? É uma lei de imunidade que protege deputados, ministros e o primeiro-ministro. Essa lei ela foi alterada nos anos 90, se não me engano. Ela protegia muito mais os políticos e hoje em dia ela protege menos. Como é que funciona essa lei? Existe uma comissão central da Knesset, do parlamento, comissão da Knesset, Vadat Knesset em hebraico, e essa comissão ela é eleita, né? Como todas as comissões, ela é eleita quando a Knesset é formada, e essa comissão ela pode decidir por dar ou não a imunidade para um candidato, para uma pessoa que está sendo acusada, seja ela ministro, deputado, primeiro-ministro. O Netanyahu ele pode pedir para essa comissão para ele receber imunidade, hein? E essa comissão pode decidir dar ou não dar. Qual o problema que o Netanyahu tem? Essa comissão está dissolvida junto da Knesset. Não tem governo desde dezembro do ano passado, então não tem comissão. Então ele não pode fazer esse pedido. Enquanto ele não fizer esse pedido, o processo dele não anda, né? Então algumas pessoas podem pensar, mas então para o Netanyahu é interessante que não tenha governo. Olha, por enquanto sim, para sempre não, né? Porque em algum momento vai ter governo. Então o interessante para o Netanyahu é que ele consiga montar uma comissão com ele sendo primeiro-ministro, né? Que aí ele vai poder negociar com que essa comissão seja talvez favorável a ele, né? Que é o que, segundo o pessoal do Azul e Branco, dificultou o acordo entre os dois partidos. O Netanyahu não abria mão da imunidade, ou seja, de uma
comissão que desse para ele imunidade. Só que essa comissão ela não tem a palavra final. Tá? Quem tem a palavra final é a Suprema Corte de Justiça. Porque o negócio é o seguinte, ele tem que fazer um pedido de imunidade substancial. E aí, vai ser avaliado essas supostas irregularidades que foram cometidas por ele durante seu mandato. Se a Suprema Corte julgar que essas irregularidades não são razoáveis para que ele receba imunidade, fala, olha, tá bom, isso é besteira. Por exemplo, vamos supor que esse caso dos presentes, que aparentemente é o menos grave das partes do Netanyahu, tá bom, isso é besteira. Isso, ele pode ser avaliado, ele pode ser julgado depois do exercício do mandato, tá? Supondo, não estou dizendo que não é grave, nada disso. Eles podem, ok, tá bom, a gente aceita a imunidade que deram. Mas pode ser que a Suprema Corte diga, não, peraí, olha só, a gente está aqui frente a uma situação na qual o primeiro-ministro está sendo acusado de troca de influência, né, de suborno, né, com magnatas das comunicações, né, de ludibriar a população, de dar vantagens econômicas com dinheiro público, né, em troca de uma boa imagem com planos de se perpetuar no poder. Isso a gente não tem como evitar, a gente não vai dar imunidade para que ele não seja investigado nem julgado. Né? Então, a Suprema Corte de Justiça ela tem a última palavra. Tá? Então, se eles acham que foi má fé, se eles acham que foi interesse político, conspiração, esse tipo de coisa, que pode prejudicar o funcionamento do governo, que pode ser prejudicial a Israel, a Suprema Corte ela pode decidir que ele não recebe a imunidade e passa por cima da comissão da Knesset. A Suprema Corte já fez isso antes, quando achou que não tinha lógica jurídica na decisão da comissão da Knesset ou quando as razões elas eram grandes o suficiente para que a pessoa fosse julgada. Tá? Enfim, então, supondo que o Netanyahu passou, não conseguiu a imunidade e começa a ser julgado, tá? Quando é que começa o julgamento dele? A princípio, tá? Ele tem 30 dias para fazer essa solicitação para a comissão da Knesset. Como não tem comissão, tem que esperar até a comissão para ele fazer esse pedido. Depois vai ter uma audiência, o plenário marca outra audiência, o presidente da Knesset pode adiar isso quantas vezes for necessário, de acordo com as prioridades do país, se ele for pedir mais informações e tal coisa. Tudo isso pode retardar muito, a gente está dando toda essa informação que eu estou dando aqui agora, já foi publicado um texto no Conexão Israel explicando tudo, que é uma tradução do artigo do Haaretz. Enfim, isso pode demorar bastante. Só para vocês terem uma noção, tá? O caso do Olmert, o Olmert ele foi incriminado em 2008 e ele só foi preso em 2016. Perdão, 2009, foi preso em 2016. O Moshe Katsav, que foi presidente do país, ele foi, em 2007, ele chegou a fazer um acordo com a justiça, mas ele foi parar na cadeia só em 2011. Tá? O Netanyahu, se ele for condenado, né? Se ele tiver que ir até a última instância, isso aí vai demorar ainda uns bons anos. Não vai ser agora, né? Vocês estão esperando ver o Netanyahu preso amanhã. Não vai ser amanhã. Esse amanhã vai demorar um pouquinho mais para chegar, porque ainda tem muitas instâncias, ainda tem muitos processos para acontecerem e tal. Obviamente, se ele deixar de ser primeiro-ministro ou deputado, as coisas podem caminhar com uma velocidade um pouco maior, porque aí deixa de ter comissão da Knesset, deixa de ter isso, deixa de ser aquilo, mas ainda assim não é um processo tão rápido assim, tá? Mas, ainda assim, existe um debate jurídico se ele pode ser obrigado a renunciar ou não, né? Que é uma jurisprudência dos anos 90, da própria Suprema Corte, que do caso Pinhas e Deri Pinhas, tá? Deri é o mesmo Deri, agora líder do partido Shas, Pinhas era outro ministro, né? Os dois foram acusados de corrupção e a Suprema Corte, naquele momento, decidiu que os dois, por serem ministros, eles deveriam responder às acusações não exercendo o cargo. Então, o Rabin, que era o primeiro-ministro naquele momento, foi obrigado a demitir os dois. Obrigado a demitir, não foi por decisão dele, né? Ele foi obrigado a demitir os dois ministros para que eles respondessem à justiça, não como ministro. O Deri foi preso, por exemplo, né? Ficou 11 anos na cadeia, voltou e hoje em dia outra vez é ministro. Mas esse caso ele não é óbvio, porque que para o primeiro-ministro a jurisprudência é a mesma, porque ninguém demite o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro ele tem que renunciar, ele que demite os outros. Então a situação é um pouquinho complicada. Quando você demite o primeiro-ministro, você praticamente demite o governo inteiro. E isso não é tão simples quanto demitir um ministro. Então a gente tem essa, né, a justiça vai decidir sobre essa jurisprudência, mas a tendência é que ele não seja obrigado a renunciar, tá? E ele continua sendo o primeiro-ministro interino até que a gente tenha um novo governo, né? Ele pode ficar até o fim da última instância. Pode ser que entrem petições contra ele, tentando proibir ele, pelo menos, de ser primeiro-ministro num governo de transição. Isso é uma possibilidade que pode acontecer. Agora, a gente não tem certeza que isso vai acontecer, a gente tem certeza que a justiça ia dar essa razão para essas pessoas. E, por fim, as perguntas que as pessoas às vezes fazem: quanto tempo ele pode ficar preso? Olha, o máximo de tempo que ele pode ficar preso, a pena máxima que ele pode pegar por suborno hoje é de 10 anos. Dificilmente, se ele vier a ser condenado, ele vai ficar tanto tempo, né? O Netanyahu, ele já não é mais nenhum jovem, ele já tem perto dos 70 anos, né? E se ele pegar a pena máxima, ainda vai demorar uns bons anos. Provavelmente, se ele vier a ser condenado e pegar a pena máxima, essa pena vai ser abrandada por conta da idade dele. Mas essa não é a grande questão, eu acho. A grande questão é como
e se essa acusação formal contra ele, o fato dele ter virado réu, pode afetar o panorama político-eleitoral de Israel, né? E essa é a pergunta do milhão. Eu vou dar minha opinião bem rapidinho. Eu acho que não afeta muito, não, pelo menos na parte externa, que o eleitorado do Netanyahu estava votando nele, mesmo sabendo que ele podia receber a acusação a qualquer momento. Eu acho que ele dificilmente perde votos, ou se perder, dificilmente ele perde votos para o outro bloco, para o centro-esquerda. Mas internamente no Likud pode haver uma movimentação para que ele seja trocado. Essa é a minha percepção, né? E a resposta do Netanyahu, rapidinho, só para a gente encerrar a fala aqui, ele alegou um monte de coisa, perseguição política, disse que a polícia fabricou depoimentos contra ele, citou o caso do Nir Hefetz, que a gente falou há 2 semanas, ou uma semana aqui, há 2 semanas, né, que foi um cara que o ministro da Justiça, Amir Ohana, disse que tinha sido coagido a depor contra o primeiro-ministro de maneira ilegal pela polícia. O Netanyahu tinha dito que o Amir Ohana não podia ter falado o que falou, porque era informação sigilosa, mas quando isso foi oportuno, ele foi lá e citou esse caso, né? E disse também que alguém tem que começar a investigar os investigadores, né? E tem que vigiar os vigilantes, né? Que Israel virou uma terra sem lei na parte da justiça, enfim. Basicamente foi uma leve incitação ao ódio contra o judiciário israelense, coisa que o espectro político da direita tem feito bastante. O Netanyahu ele tem se esquivado de fazer isso. Quando fez de uma maneira bem mais light, né? Não faz que nem o Bennett, que fala forte contra o Bagatz, era a campanha dele, forte contra a Suprema Corte, ou seja, a tarefa dele era combater, combater a Suprema Corte de Justiça. Já chamaram a Suprema Corte de sede do Meretz, né? Que é um partido de esquerda. Enfim, ele agora está começando a dar umas patadas no judiciário, porque ele está muito acuado, ele está vendo que o limite do poder executivo dele não toca no judiciário, então ele está, de alguma maneira, ele já tinha soltado os cachorros e agora ele está começando a correr junto dos cachorros, ainda lentamente, né? Vamos ver se ele vai avançar mais ou não, enfim. Bom, depois que o Avichai Mandelblit apresentou as acusações, né, o Bibi também fez um vídeo. Eu não vou falar que foi uma coletiva, porque ele impediu a entrada, ele não deixou que nenhum repórter, nenhum câmera, ninguém entrasse na sala onde ele se encontrava, que foi dentro da residência dele, né, de primeiro-ministro em Jerusalém. Tinham 2 manifestações em frente à casa dele, uma de apoio e uma contra ele. E ele falou por quase 20 minutos, se eu não me engano, sobre as acusações. E aí parte disso que você falou agora no seu comentário também foi dito por ele ontem, né? Que foi essa incitação. Ele falou que essa questão de as pessoas precisam ser vigiadas, né? A polícia precisa ser não investigada, mas a gente tem que ver o que está acontecendo tudo, porque a narrativa que ele tenta construir, que ele já vem construindo há muito tempo e que agora ele tende a fortalecer, é de que tudo isso é uma perseguição política, né? E que ele realmente acredita nisso. Hoje eu estava ouvindo no rádio tem um programa na rádio Reshet Bet, né, que é a Rede B, vamos dizer assim, a Rede B, pela manhã, que inclusive é um professor de Direito da Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele falou o seguinte, ele falou que ele já conversou com o Netanyahu algumas vezes e o Netanyahu realmente acredita que ele está sendo perseguido politicamente, que ele não fez nada de errado e que tudo é uma perseguição política para tirar ele do governo. E ontem o Netanyahu falou isso também, que o que está sendo feito é uma tentativa de, vamos dizer assim, um golpe, né, de tirá-lo do poder, de tirar o Likud do poder através dos processos que foram apresentados ontem, né? Ou seja, o Netanyahu realmente acredita nisso. Eu acho que, enfim, conforme a gente vem lendo e vem vendo, é um processo muito longo, difícil, mesmo conforme você falou, que se ele for para a cadeia, vai demorar muito e vai ser por um período curto de tempo, mas mesmo que vá, enfim, que caso ele seja realmente condenado, né? Porque pode ser que no julgamento seja definido que ele não fez nada de errado. Mas mesmo que ele vá para a cadeia, eu já acho que é importante, né? Se ele realmente cometeu crimes e realmente subornou, que ele tem que pagar por isso, né? E eu acho que a democracia israelense, o processo democrático israelense tende a ganhar com isso, né? Porque a continuidade do projeto Netanyahu de poder, ele realmente está sendo muito prejudicial à nossa democracia. E aí, com essa tentativa que você falou lá no início do seu comentário, de aprovar essa lei francesa, né? Que pode dar uma imunidade a ele e uma imunidade a outros parlamentares, como o Deri,
como o Litzman, como o David Bitan, ou seja, tem outros parlamentares que também estão sendo acusados de uma série de crimes e faltas e que podem, na verdade, vão ficar imunes e vão continuar na vida política, porque eles não largam, né? Não largam o osso. Caso isso realmente aconteça, o país tende a ganhar, na minha opinião. E eu concordo com você, eu acho que não vai, a acusação contra o Netanyahu não vai mudar muito o quadro político, né? O eleitor fiel do Netanyahu é fiel, é eleitor do Likud, as pessoas realmente confiam no Netanyahu. Uma coisa impressionante, e eu comentei isso com o Nelsinho no último episódio, tem uma cidade que fica a cerca de 2 ou 3 quilômetros da faixa de Gaza, chamada Sderot, toma bomba toda vez que tem violência com Gaza, né? Começou troca de mísseis, Sderot toma bomba direto, é sempre bomba em Sderot, bomba em Sderot, bomba em Sderot. Pô, o Bibi tem lá uma votação absurda. Pô, o cara tá há 10 anos no poder, os caras estão há 10 anos tomando bomba na cabeça e votam no cara, entendeu? Ou seja, é um eleitorado muito fiel. O Bibi, ele se construiu como um político que as pessoas veem que é muito difícil acreditar que vem algo depois do Bibi. O que vem depois do Bibi? E ele constrói essa narrativa também, né? Que depois dele pode que seja um campo de terra arrasada, né? Enfim, eu acho que essas acusações não tendem a mudar muito o quadro eleitoral, porém, também como você falou, eu concordo aí, tende a mudar internamente no Likud, né? A gente pode ver aí setores que se opõem ao Netanyahu e não são do grupo dele, se organizando para que ele não seja novamente o líder do partido e não seja a pessoa que seja responsável por montar uma coalizão. Inclusive, o Guidon Saar falou que deu uma entrevista essa semana falando que ele conseguiria montar um governo em 2 dias. Se ele fosse o candidato, se ele fosse o líder, ele montaria um governo de coalizão e não teria problema. O que, na verdade, em função de tudo que a gente conversou até agora, é bem plausível, né? Porque a gente vê que não há diferenças ideológicas entre o Likud e o Kahol Lavan. Ideologicamente são bem próximos. Ou seja, o problema passa a ser basicamente o Netanyahu. Se o Guidon Saar entrar como o líder sem o Netanyahu, aí a gente acaba com o problema de imunidade, a gente não tem essa discussão sobre a imunidade, a gente o fato também do Kahol Lavan do Gantz, né, querer ser o primeiro na rotação, né, ou seja, ele seria por 2 anos primeiro-ministro e então o Bibi seria por 2 anos o primeiro-ministro, por uma falta de confiança no Bibi, né? Eles têm medo de que se o Bibi for o primeiro-ministro primeiro, né, na rotação, depois de 2 anos o Bibi derruba o governo, chama novas eleições e aí o Kahol Lavan não vai assumir, né? Ou seja, formaria um governo de coalizão e tomaria um golpe. No caso, entrando um outro candidato, né, um outro parlamentar do Likud, esse receio, né, essa falta de confiança, ela pode não existir. Eu acho que eu acho que todo o quadro político vai depender do que vai acontecer dentro do Likud até as próximas eleições, né? Porque aí já dando como certo também que ninguém vai conseguir montar o governo nos próximos 21 dias, né? Ninguém vai conseguir chegar aí a 61 assinaturas. Então, tendo próximas eleições, tudo vai depender do que vai acontecer dentro do Likud. Se o Netanyahu for novamente o líder, é muito provável que o quadro eleitoral é muito provável que se mantenha, ou seja, Likud e Kahol Lavan bem próximos em termos de mandato, e o Lieberman ainda sendo a força, quem vai ser o fiel da balança, né? Para onde ele for, ele decide pela formação do governo. Não acho que mais uma vez, tudo vai depender do que vai acontecer dentro do Likud. Eu não acho que a gente vai ter uma transformação muito grande em termos eleitorais, de pessoas indo votar e deixarem de votar no Likud por conta do que aconteceu com o Netanyahu. Também concordo contigo nesse aspecto aí. É isso, cara. Você tem mais algum comentário sobre esse tema? Sim, tem um comentáriozinho, a gente esqueceu de falar, que entre as coisas que o Netanyahu citou, né, ele chegou a se referir a que ele está sofrendo um golpe, né? Ele usou a mesma palavra para golpe de Estado, só para a gente entender o tamanho da indignação, queixa dele ou da rejeição dele de aceitar esse processo judicial. É importante falar que teve incitação contra os árabes, teve isso, teve aquilo, enfim, no caso da justiça ele falou em investigar a polícia, né, justificou de alguma maneira a informação dada pelo Ohana, o ministro da Justiça, conseguida através de meios sigilosos que ele não podia ter tornado público, e falou em golpe de Estado contra ele, né? Só pra gente imaginar o cenário que tá por vir. Mas aí isso eu deixo no ar pra que cada um aqui imagine o que pode acontecer. Eu prefiro nem imaginar. Cenas do próximo podcast, né? Vamos ver o que vem aí pela frente. Beleza.
nosso outro tema, se bem que o nosso podcast hoje, mais uma vez, já está ficando longo, mas enfim, não tem nada que a gente, infelizmente, não pode fazer nada. Próximo tema é o aumento da tensão entre Israel e o Irã. Na última semana, né, a gente falou da operação, né, do assassinato seletivo que foi levado a cabo por Israel, que matou o Abu Alata, que era um dos principais líderes da Jihad Islâmica, né, do movimento terrorista Jihad Islâmico, na faixa de Gaza, né? E aí houve uma escalada de violência por 2 dias, foram 450 mísseis vindo de Gaza para cá, Israel também bombardeou posições da Jihad Islâmica em Gaza, até que o cessar-fogo foi feito, o cessar-fogo muito frágil, ainda continuou por alguns dias tendo mísseis vindo de Gaza para Israel, e obviamente Israel também revidava com esses mísseis, e o mais interessante de tudo isso foi que o Hamas, né, não entrou nessa disputa entre Israel e a Jihad Islâmica, eles ficaram de fora, porque a Jihad, ela de alguma forma, ela rivaliza com o Hamas dentro da faixa de Gaza, e Israel bombardear o Hamas, bombardear a Jihad Islâmica, era um ponto positivo, né, pro Hamas. Tipo, deixa os caras acabarem com a Jihad. Por outro lado, o Hamas também perdia um pouco na disputa na opinião pública palestina, porque, afinal de contas, a Jihad começava a se construir como o único movimento que fazia um enfrentamento com Israel, né? Ou seja, era uma questão de tempo, foram só 2 dias de conflito, vamos dizer assim. Caso o conflito se arrastasse por mais tempo, o Hamas possivelmente teria que entrar na guerra e a gente teria uma outra realidade aí em tudo que se construiu. Também lembrando que na mesma noite em que o Abu Alata foi morto, em Gaza, teve também uma outra explosão na Síria, né? Dessa vez na Síria, que feriu uma outra liderança da Jihad Islâmica. Israel não assumiu a autoria da explosão, mas todo mundo acusa o exército israelense de ter feito isso. E também falamos da proximidade da Jihad Islâmica com o regime do Irã, né, que financia o grupo, financia as suas atividades, e a Jihad, ela serve como um proxy iraniano em Gaza, da mesma forma que o Hezbollah também serve como um proxy iraniano no Líbano, né? O Irã financia esses grupos, o Irã manda armamento principalmente para o Hezbollah, né? Para Gaza é um pouco mais difícil, mas para o Líbano é um pouco mais fácil, né? Ele através do Irã, passa pelo Iraque, passa pela Síria e chega no Líbano. Isso, Israel constantemente bombardeia comboios iranianos de armamentos indo em direção ao Líbano, né? E essa semana, na terça-feira, veio a resposta iraniana, né, aos ataques à Jihad Islâmica, e 4 mísseis foram lançados da Síria em direção à colina do Golã, as colinas do Golã. Israel imediatamente falou que esses mísseis, eles não eram mísseis sírios, no caso, né? Não tinha sido o governo sírio que tinha lançado esses mísseis contra Israel, e sim o governo iraniano. E, obviamente, Israel não deixaria esse incidente passar barato, e na noite seguinte, cerca de 20 alvos, mais da metade instalações iranianas, foram atacadas na Síria, né? Foram vários alvos, essas instalações foram quartéis-generais, um quartel-general da Força de Al-Quds, né, que é um regimento da Brigada da Guarda Revolucionária do Irã. Israel atacou alguns depósitos de armas, enfim, parte da informação. Eu acredito que Israel tenha mais informação de onde o Irã tem suas bases, né? Mas enfim, atacou cerca de 20 alvos, a grande maioria alvos iranianos na Síria. É interessante que, inclusive, alvos na região do aeroporto, todos na região de Damasco, no subúrbio de Damasco. E uma coisa bem interessante é que as baterias de mísseis S-300, né, que foram fornecidas pela Rússia à Síria, não foram destruídas. Israel sabe onde eles estão, mas não destruiu, porque, enfim, há um acordo aí, meio desacordo entre Israel e Rússia sobre os ataques israelenses na Síria, e, enfim, Israel não atacou esses armamentos que foram cedidos à Síria, não cedidos, né, vendidos à Síria pela Rússia, né. Enfim, o que aconteceu agora é que uma coisa bem interessante, né, que o Naftali Bennett, né, que recém-possado ministro da Defesa, a gente falou isso no último episódio, ele fez o seguinte depoimento: as regras mudaram. Quem ataca Israel durante o dia não dorme à noite. Nossa mensagem aos líderes do Irã é simples: vocês não estão mais imunes. Em qualquer lugar que vocês colocarem seus tentáculos, nós os cortaremos. Ou seja, ele deu uma estufada no peito, encheu o peito para falar. Inclusive tem uma foto engraçada que foi logo depois do ataque em Gaza, né, na semana passada. O Netanyahu, o Bennett ainda não era o ministro da Defesa, ele já tinha sido indicado, mas não tinha sido
sido nomeado oficialmente, e aí o Netanyahu vai falar e o Bennett aparece do lado dele, e ele aparece com uma camisa polo, assim, toda justinha no corpo dele, ele com a mão na cintura, o peito inchado, assim, tipo, acabou de malhar, saiu da academia e virou aquele cara, o ministro da defesa fortão. Foi uma foto bem engraçada, que parece que ele... Enfim, foi cômico ali ver o cara, tipo, agora eu sou o ministro da defesa e agora as coisas mudaram comigo. Teve um observatório sírio dos direitos humanos. Imitou a voz do Alexandre Frota por alguma razão especial. Eu? Cara, eu nem lembrava da voz do Alexandre Frota. Pode seguir, foi mal a digressão. Mas é o mesmo estilo, né, cara? É o mesmo estilo aqui, o fortão, né? Aquela coisa. Massaranduba, lembra Massaranduba do Cacete Planeta? Né? Mais ou menos esse negócio aí. E aí, o Observatório Sírio de Direitos Humanos, que é uma instituição de oposição ao governo sírio e que é sediada na Inglaterra, eles informaram que nos ataques morreram 5 militares sírios, 16 iranianos e 3 civis sírios, ou seja, cerca de 24, 25 pessoas morreram aí, e mais da metade de iranianos em território sírio. A Rússia não gostou nem um pouco dos ataques, né? Falou que não se sentiu à vontade, apesar de, como eu já falei, haver um acordo entre Israel e Rússia. Israel basicamente tem livre acesso ao espaço aéreo sírio, desde que não afete as relações entre a Rússia e a Síria, ou seja, conforme eu falei, o S-300, né, a bateria antimísseis que foi fornecida pela Rússia, eles não encostaram. Alvos do governo sírio que são muito importantes, ou seja, podem dar uma desequilibrada nas relações, Israel também não toca. Agora, se Israel quiser bombardear o Irã, a Rússia, ela fecha os olhos e passa o pano e bola para frente. Porque o Irã também acaba sendo uma pedra no sapato do governo sírio, né? E o aliado do governo sírio, o aliado da Rússia não é o Irã, é o governo sírio. Então, para a Síria, se Israel bombardear o Irã, ou, enfim, locais que são controlados pelo Irã, não é muito problema para eles. A França também disse para o Irã parar de se meter na Síria, o Irã não tem que se meter ali, não tem que andar por ali, e disse que é comprometida com a segurança de Israel. E cabe lembrar que o Irã, cada vez mais em função das sanções americanas, né, por conta do acordo nuclear, o Irã vem passando por uma crise muito grande. Essa semana houve uma manifestação em que as pessoas falavam: a gente não tem gasolina, a gente não tem comida, que se dane a Palestina. Tipo, meu amigo, o que vocês estão fazendo na Palestina e não estão cuidando da gente, né? Ou seja, começam também toda essa crise política vivida no Irã, ela facilita também as operações israelenses e a bagunça, né, que está sendo construída. O exército está esperando aí, falou que é possível que o Irã faça alguma retaliação, eles não sabem o que, enfim, pode ser em qualquer lugar, a qualquer momento. Espero aí que a gente não tenha uma escalada, porque uma guerra com o Irã não vai ser uma guerra nem um pouco fácil, porque se houver uma guerra, pode ser míssil vindo de Gaza da Jihad Islâmica, pode ser míssil vindo do Líbano, do Hezbollah, e o Irã, e o Hamas também, né? Ou seja, pode ser uma guerra aí de precedentes complicados. Então, é só esperar ver o que vai ser, se o Irã vai responder ou não, ver como é que também o andamento da crise iraniana e também a política israelense, né? Porque, afinal de contas, a gente está quase há um ano sem governo. Por outro lado, assim, uma crise militar pode forçar a criação do governo de coalizão nacional, né? Isso também é importante a gente pensar, até em mente, né? Porque se o cinto apertar, os caras vão falar: meu amigo, vamos juntar as botas aí, vamos ver o que a gente pode fazer para responder a essa questão. Esperar para ver se a gente vai ter alguma escalada ou se a Rússia vai tentar também dar uma interferida para acalmar os ânimos do que vem aí pela frente. Tem alguma coisa para falar aí sobre o caso, cara? Não, acho que tua análise foi completa e acho que é isso mesmo. Nada a acrescentar. Então vamos aí, nosso último tema. Agora, uma novidade. O Nelson gostou muito de participar na semana passada. Conversei com ele, a gente vai abrir uma nova coluna aí no podcast. O Nelson toda semana vai estar mandando pra gente as últimas informações sobre o esporte aqui em Israel. Cabe lembrar que o esporte nacional, eu não sei se é o futebol, acho que é o basquete. Mas enfim, basquete e futebol acabam competindo e o Nelson mandou aí um áudio pra gente sobre o que aconteceu nessa semana no mundo do esporte israelense. Diz aí, Nelson. Meu caro Gorstein, amigos do Conexão Israel, fatos interessantes esportivos nesta semana. Primeiro, um jogo histórico. Um jogo histórico na segunda-feira em Tel Aviv, nós falamos sobre isso no podcast da semana passada. Uruguai 2, Argentina 2 no estádio Bloomfield em Tel Aviv. Jogaço de bola, gol de pênalti do Messi no final, gol de cabeça do Agüero, Soares e Cavani deixando também a marca.
estádio lotado, galera animada, muitos uruguaios vivem em Israel há muitos anos, muitos argentinos vivem em Israel há muitos anos. Foi um momento realmente emocionante, importante da história do futebol, importante para Israel. Muitos torcedores israelenses foram lá para ver o Messi, para ver jogadores com importância na Europa, como o Agüero, o próprio Soares, também do Barcelona, Cavani, jogadores realmente que têm muitos fãs aqui em Israel, além dos latinos que foram torcer pelas suas seleções, uma noite muito especial. Por outro lado, a seleção israelense fechou realmente de maneira lamentável a participação nas eliminatórias da Eurocopa, conseguiu perder para a Macedônia, já estava eliminada, perdeu por 1-0 fora de casa e terminou na penúltima colocação com 14 pontos, a seleção israelense. Tinha o potencial para encostar, fazer 19 pontos, 20 pontos, encostar nos primeiros colocados, tentar a classificação? Tinha, mas realmente tropeçou. Não apenas contra a Áustria e Polônia, que ficaram nas primeiras colocações e se classificaram, mas tropeçou contra a Macedônia, tropeçou realmente... Não, perdeu para a Macedônia com todo respeito. Macedônia do Norte ainda. Em Macedônia do Norte. Então, com todo respeito aos norte-macedônios, com todo respeito, não dá para perder para eles. Perde para eles, não empata com ninguém. Morreu na praia novamente. Mas acontece no futebol. Quem sabe agora o próximo compromisso israelense serão as eliminatórias para a Copa de 2022 no Catar. Copa esta que ocorrerá em dezembro e não no meio do ano como normalmente ocorre. Vamos ver se nós poderemos, como israelenses, viajar ao Catar. Grande abraço aí, um bom papo do nosso podcast. Valeu, Nassim, obrigado aí pelo seu comentário. Só queria fazer um complemento que você acabou esquecendo, cara. Essa semana teve um campeonato mundial de jiu-jitsu em Abu Dhabi. Mas aí não é o jiu-jitsu brasileiro, não. É o jiu-jitsu que a gente ouve falar, né? Porque parte de nós conhece muito bem e parte de nós só ouviu falar. Foi de jiu-jitsu tradicional, né? O jiu-jitsu japonês, que ele é muito popular aqui em Israel. Na verdade, o jiu-jitsu japonês é mais conhecido aqui em Israel do que o jiu-jitsu brasileiro. Se bem que o jiu-jitsu brasileiro vem ganhando uma força muito grande. E aí, nesse torneio em Abu Dhabi, 3 israelenses ganharam medalha, 2 mulheres, né? Uma chamada Roni Nesmian ganhou a medalha de prata e outra chamada Mesh Rosenfeld ganhou a medalha de bronze, e um homem chamado Alon Leviev ganhou a medalha de ouro, e aí leva a uma comoção nacional, porque medalha de ouro representa o quê? Hino de Israel. Ou seja, o Alon subiu no pódio em Abu Dhabi, no lugar mais alto do pódio, a bandeira de Israel em Abu Dhabi, a Tikva em Abu Dhabi, e aquele sentimento de que obrigamos os árabes a colocar o nosso hino, né? E, na verdade, o que o pessoal de Abu Dhabi deve pensar é o seguinte: deixamos eles entrarem aqui em Abu Dhabi, né? Porque é aquela disputa. Eu acho que o fato de tocar hino israelense em Abu Dhabi, e não é a primeira vez que isso acontece nos países árabes recentemente em função do esporte, mostra um pouco a mudança que o Oriente Médio vem passando, né? Israel começa a ter relações com a Arábia Saudita, com Abu Dhabi, com o Catar, né? Porque afinal de contas Israel também negocia com o Catar, que o Catar manda dinheiro para o Hamas, então tem relações, tem negociações. O Oriente Médio está mudando, não é mais o Oriente Médio que a gente conhecia alguns anos atrás, e o esporte ele faz parte dessa transformação. É basicamente isso. João, acho que a gente fica por aqui. Você tem mais alguma coisa aí, um comentário, alguma coisa a acrescentar, cara? Nada a acrescentar. Um abraço aí para todo mundo e a gente se encontra na semana que vem. Valeu, galera. Valeu, João. Semana que vem. Vamos esperar pra gente ter uma semana um pouco mais calma, pra gente ter um podcast um pouco mais curto também. E mais uma vez, galera, querendo entrar em contato com a gente, só mandar mensagem, a gente tá no Facebook e Conexão Israel no Facebook, no Twitter, contato@conexãoisrael.org é o nosso e-mail também, se preferirem. Procurem a gente nas redes sociais que a gente vai dar moral para vocês. É isso aí. Valeu, galera. Grande abraço. Até mais. Pessoal, atualização de última hora, domingo 24 de novembro, exatas 9:05 de Israel, horário de Jerusalém, e o Netanyahu, líder do Likud, junto ao Israel Katz, secretário-geral do Diretório-Geral do Likud, Diretório Central do Likud, acabaram de anunciar que em 6 semanas vai ter primárias para decidir quem vai ser o número 1 do Likud, né, quem vai liderar o partido. Então, Netanyahu deu o abraço a torcer, aceitou a convocação do Gideon Sa'ar, principal rival dele nesse embate. E em 6 semanas, o Likud vai decidir quem vai ser o seu líder, se segue o Netanyahu, se vai ser o Gideon Sa'ar, ou se a gente vai ter alguma candidatura surpresa aí também.
eles também ficaram de discutir no Diretório Central se vai ter eleições primárias para redefinir a lista do partido, não só o número 1. Tá? Então essa é a atualização que a gente teve agora. A gente vai comentar sobre isso melhor no próximo podcast, tá? Na próxima semana. É só essa atualização que a gente quer passar para vocês. A gente se encontra, pessoal. Um abraço.